Olá! O objetivo dessa aula é orientar a elaboração dos planos de aula que representam a tarefa final na disciplina de Instrumentação para o Ensino de Química. Vocês já elaboraram um monte de planos de aula, vão elaborar ainda outros tantos, alguns mais detalhados, outros menos. O que qualquer plano de aula tem de essencial são esses 4 itens aqui. Você precisa identificar claramente quem é o público-alvo daquela aula, quais são os seus objetivos educacionais e quais estratégias você pretende utilizar para alcançar esses objetivos. Por fim, descrever claramente quais são os critérios de avaliação que te permitem verificar se a aula deu certo, ou seja, se os alunos alcançaram aqueles objetivos educacionais que você traçou inicialmente. Considere esse exemplo aqui, que é da residência pedagógica do grupo de 2019. A professora queria trabalhar a tabela periódica, mas os alunos da residência pensaram em como aumentar o significado do contato dos alunos com os conceitos vinculados aqui, a noção de elemento químico, a ideia de periodicidade e por aí vai. Então o que eles planejaram? Eles pensaram em construir uma tabela periódica com alguns buracos, faltando alguns elementos aqui, e imprimir isso na forma de um pôster. A ideia era que os alunos completassem a tabela, mas para isso eles iam ter que localizar os elementos faltantes procurando nos diferentes espaços da escola. Então a ideia era pensar, onde é que dentro da escola tem ferro, onde é que tem alumínio, onde é que tem hidrogênio, sódio e por aí vai. Então os alunos imprimiram cartinhas com a descrição dos elementos e algumas propriedades e tipos de compostos em que esses elementos participam e espalharam essas cartinhas no pátio, colado numa casca de árvore, colado no bebedouro, no extintor de incêndio, na calha de chuva. E os alunos de cada turma tinham um tempo para sair passeando pela escola e localizando as cartinhas. Depois, eles tinham que comparar as propriedades desses elementos com os outros que já estavam na tabela para posicionar cada um deles do jeito certo. Repara como isso aumenta o contato, a intensidade do contato dos alunos com a tabela periódica. Isso aumenta a chance de fato, agregar significado, né? De trazer a ideia de que aqueles elementos estão presentes no mundo físico. Essas letras e números representam coisas que existem, com as quais os alunos interagem. Qual é a chance desse tipo de aula dar certo de improviso? Quanta coisa, quantos artifícios os professores precisaram planejar para poder realizar essa aula? Então a essência de um bom planejamento é o que vai te permitir escolher as estratégias mais adequadas para buscar os seus objetivos educacionais com maior eficiência. Vamos lá. Na nossa disciplina, você vai ter 2 alternativas para produzir essa tarefa final. Quem está cursando também a disciplina de Tecnologias da Informação pode optar por elaborar um plano de aula para a condução online. Isso está inspirado no contexto atual que a gente está vivendo. Eu vou explicar primeiro essa alternativa, mas se você não estiver cursando Tecnologias da Informação ou se você prefere planejar uma aula presencial, você pode avançar esse vídeo até a posição de 6 minutos para conferir a explicação do outro modelo de plano de aula. No plano online, o professor de Tecnologias da Informação vai cadastrar cada um de vocês nessa área de treinamento Moodle. E aí vocês vão receber as atribuições de professores, para que vocês possam editar conteúdo dentro do Moodle. Então a sua tarefa vai ser basicamente elaborar uma aba de conteúdo para um curso de química que esteja sendo frequentado por um aluno ou por uma turma qualquer. Então você vai ter que pensar num tema e planejar essa aula para dispor todo esse conteúdo sem o contato direto com os alunos. Nota que você precisa deixar claro quais são os seus objetivos de aula, qual é a estrutura da organização dessa aula. Você tem que dar instruções para o seu aluno sobre como ele vai interagir com o material que você elaborou. Você precisa ter uma subdivisão de apresentação do conteúdo. Pode ser indicando leituras, pode ser com um podcast, com um texto que você mesmo escreveu. Necessariamente essa parte vai conter uma videoaula que você gravou. A gravação de videoaula é uma outra tarefa de Tecnologias da Informação que você vai incorporar nessa do plano de aula. Depois, você tem que ter um momento
para que o aluno interaja com os conteúdos que você elaborou. Então ele tem que ter alguma tarefa, algo para fazer. Pode ser uma pesquisa, um questionário, uma cruzadinha, uma série de outros recursos que você tem disponíveis aqui. Suas estratégias de avaliação vão estar aqui embutidas. Você pode acrescentar material extra, como fontes de aprofundamento, links para conteúdo externo no site, o que você quiser. Pode incluir também um fórum para interação com os alunos ao longo da sua aula. E essencialmente é isso o projeto do plano de aula que você vai ter que realizar no Moodle nessa atividade valendo para as duas disciplinas. Legal. Então agora vamos para a segunda alternativa, que é para quem prefere elaborar um plano de aula pensando numa situação presencial de ensino, de contato direto com os alunos. Nesse caso, vocês vão seguir um roteiro que eu vou apresentar aqui no arquivo do Word, que divide o plano de aula em 8 blocos para você preencher, como um formulário. Mas que mais importante do que os blocos é essa separação por cores, que vai indicar os 3 momentos de entrega dessa atividade. Você vai fazer 2 entregas parciais e uma entrega final desse plano de aula. A primeira entrega deve trazer só essa parte que está em verde no formulário. Então aqui você tem um primeiro quadro com a identificação da disciplina, do professor e da turma, que corresponde ao público-alvo. Um quadro para definição do tema da aula e para justificativa dele com base nas habilidades descritas na BNCC. O terceiro quadro é para definição dos objetivos educacionais. Aqui eu estou propondo a taxonomia que separa os conteúdos entre conceituais, procedimentais e atitudinais. Mas você não precisa seguir essa. Você pode optar por uma outra taxonomia de conteúdos, desde que você seja coerente com essa. Esse é o conteúdo da primeira entrega que você vai fazer. Na segunda entrega, você vai ter um tempo de revisar, depois de receber essa parte corrigida, e aí você vai acrescentar esse segundo bloco do plano de aula, que é o que trata das estratégias de abordagem. Então, nesse quarto quadro, você vai apresentar um cronograma dos trabalhos, que é uma divisão da aula em tempos. Então, você vai fazer um planejamento da utilização do tempo da aula. 5 minutos para organização da sala, articulação dos grupos, chamada. Depois, 10 minutos para orientações sobre as tarefas. 25 minutos para o trabalho dos grupos, mais 5 para eles se organizarem e 30 minutos para socialização de resultados. Essa previsão da distribuição dos tempos de aula tem que entrar aqui. O quadro 5, na minha opinião, é o mais importante, é o que você vai ter que dedicar mais atenção. Ele se refere às estratégias de abordagem. Nesse quadro 5, você vai expandir a explicação sobre cada um dos momentos da aula que você colocou no quadro 4. Então a ideia aqui é que você vai descrever o que o professor deve estar fazendo e o que os alunos devem estar fazendo em cada momento da aula, como a aula será organizada. A tendência é que esse quadro 5 vá ocupar um espaço muito maior do que esse aqui de meia página. Normal se ele se expandir por 2, 3 páginas no seu planejamento. O nível de detalhamento que eu espero de você nesse quadro 5 é que você dê explicações sobre a condução da aula suficientes para que um outro professor consiga conduzir essa sua aula. O quadro 6 trata de recursos e responsabilidades. Aqui você deve fazer uma previsão de todos os materiais que vão ser utilizados na aula. Então, se vai usar recortes de revista, quem é que tem que trazer essas revistas? É o professor ou isso pode ser compartilhado com os alunos? Se vai passar um vídeo, precisa ter separado projetor ou televisão. Todos os materiais que você for utilizar tem que estar previstos aqui e indicando quem é o responsável por trazer cada um deles na aula. Isso fecha a parte azul, né, a parte B do plano de aula, que é a segunda entrega. Você vai receber uma correção dessa segunda parte também, e aí na última entrega você deve acrescentar a parte C, que trata das estratégias de avaliação. Então, nesse quadro 7, você deve indicar quais registros o professor deve fazer para compor os seus critérios de avaliação,
se vai ter atividades, como vai ser a distribuição dos pesos, das notas, como é que o professor percebe ao longo da aula que os alunos estão alcançando aqueles objetivos educacionais e como é que ele percebe que eles não estão alcançando. Quer dizer, quais desvios, quais concepções alternativas já são previsíveis nesse contexto de aula. Dê orientações para o professor sobre como avaliar a aprendizagem dos alunos. E o último quadro é para você demonstrar nesse planejamento de aula que você pesquisou muitas fontes ligadas àquele tema. Então pensa nesse quadro 8 como se fossem recomendações de leitura ou de material extra que o professor pode consultar para incrementar a sua proposta de aula. Então, você deve demonstrar que leu o PCN, que leu a BNCC e que você entende como a sua aula dialoga com as diretrizes que estão ali. Você deve pesquisar em livros didáticos, na internet ou em revistas, em outros materiais, quais seriam materiais extra que o professor poderia consultar. Então, por exemplo, no livro didático de tal autor, tem uma tabela na página tal que se relaciona com a nossa aula. No livro de tal outra autora, tem uma lista de exercícios muito boa que tangencia o nosso tema, está na página tal. Demonstra como foi o seu trabalho de pesquisa. Além das videoaulas, dos fóruns em que você pode tirar dúvidas, também tem esse outro documento com instruções para o plano de aula em que eu apresento uma descrição, talvez um pouquinho mais detalhada do que aqui do vídeo, para como você deve preencher cada um dos quadros do plano de aula. Consulta esse material aqui. E para fechar, eu quero falar sobre os prazos de entrega dessa tarefa. Ela vai ser dividida em 3 entregas. Na primeira é simplesmente a definição do público-alvo, do tema e dos objetivos. Tanto faz se você está projetando a aula online no Moodle ou o roteiro no arquivo do Word pensando na aula presencial. A primeira entrega vai acontecer no dia 1º de setembro. Eu vou corrigir, te dar um retorno sobre essa atividade para você preparar a segunda parte do plano de aula. Então você vai ter a oportunidade de revisar a primeira entrega e acrescentar a segunda parte quando você inclui as estratégias didáticas. Essa entrega vai ser feita no dia 22 de setembro e isso vai dar início a uma atividade no Moodle que a gente chama de workshop de avaliação. A terceira entrega, que é a do plano completo, incluindo os critérios de avaliação, fica para o dia 6 de outubro. É isso. Dúvidas, utilizem os fóruns na nossa área do Moodle. Abraços, até mais.